mudar também das prioridades de investimento. Ele vai ter que tirar, pode tirar de uma outra rubrica. Uma das prioridades dele é energia renovável. Então, a gente vê com esses movimentos que ele faz, a gente já consegue direcionar. O que vai mais dizer realmente, opa, rapaz, eu vou fazer realmente isso, é com a nomeação dos secretários. Essa nomeação dos secretários vai dar vai dar o norte. Não vai dar. A grita já deu. A grita já deu. Ele se levantou como um populista diante do que a nação norte-americana estava sofrendo. Então você vê até mesmo, inclusive, o que o professor Randall falou no início do bloco anterior, o Partido Democrata já está há 8 anos no governo. Será que os republicanos iriam aguentar mais 8? Da Hillary Clinton, né? Então seria um período muito longo de governo democrata frente a um governo republicano. Então isso também vai influenciar nas ações do futuro presidente. O professor Randall colocou como é que está o mundo em relação à expectativa, né? Nós temos a China, a economia da China, como é que está? Nós temos a América do Sul, Venezuela, Brasil. Então, onde que seriam as oportunidades? Quais as oportunidades que nós temos para o Brasil? Aonde o investidor que busca segurança hoje no mundo desse... A própria Europa não está bem? Onde hoje vocês veem que tem oportunidade e quais seriam as oportunidades para o Brasil? Olha, do ponto de vista geral, né, não é só na América Latina, nem só na economia norte-americana, mas há hoje um movimento mundial falando sobre responsabilidade fiscal do ponto de vista do gestor público, né? Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, né? A Europa hoje já discute muito, não só hoje, a Europa hoje já discute muito a responsabilidade em relação ao gestor público, né? Então há hoje uma tendência globalizada, e a globalização entrando de novo na nossa discussão, mas há uma tendência hoje globalizada de cobrar do próprio gestor público responsabilidade em relação aos gastos públicos, né? O que teoricamente parece ser bem óbvio, né? Mas no Brasil havia uma certa irresponsabilidade em relação ao gasto público, assim como no resto do mundo. Então, Suthauser, há uma tendência hoje muito intensa de responsabilidade em relação aos gastos públicos, ou seja, máquinas públicas cada vez mais enxutas e tendo como prioridade aí os clamores sociais, né? Então, percebe-se hoje a questão imigratória na Europa, hoje repercute e ainda vai repercutir durante muito tempo. Do ponto de vista, as questões imigratórias também na economia norte-americana, também há um clamor em relação a isso. Então, os clamores sociais, o que a rua, o que o cidadão hoje consciente e que se dispõe aí à rua cobrar, isso tem feito algum efeito, tá? Isso tem feito algum resultado, tem dado algum resultado, né? E digo que não é ainda a prioridade, 100% da prioridade ou das prioridades que os gestores públicos hoje consideram, mas isso tem feito com que antigas lideranças do ponto de vista político parassem para se refazer ou para se reinventar. Então, o reflexo da eleição do Donald Trump é a personalização desse clamor público por mudança, né? O que também pôde se observar aqui no nosso país, né? Nós passamos por um processo recente de mudança que traduziu o desejo de parte da população, né, em mudar naquele status que naquele momento não era interessante e que aí é controverso, polêmico, porém necessário. A mudança daquela condição que não se via horizonte. Da mesma forma, estamos passando por um momento mundial de mudança onde a voz da rua é percebida dentro da perspectiva das urnas. O que não houve 100% nos Estados Unidos, né, do ponto de vista, como o professor daí falou agora há pouco, nem os próprios republicanos, todos eles apoiavam a própria candidatura do Donald Trump. No entanto, as plataformas de campanha hoje estão cada vez mais aderentes com o clamor social. E isso é um avanço. Do ponto de vista político, isso é um avanço. Nós podemos enxergar aí uma grande oportunidade para o Brasil. Oportunidade de quê? De se aproximar dos Estados Unidos como nação número 1. O Brasil, antes, nós tínhamos como principal mercado o mercado norte-americano. Hoje nós temos a China. E a China está em crescimento decrescente.
Então, ela não crescia mais a 7%, 10%. Hoje ela está crescendo a 6%. Aí, para ela, isso é ruim. Nós podemos ver também o Brasil como um grande mediador na América Latina, como um todo. Não digo América Central, porque apesar de a gente ter Honduras, ter Haiti, algum problema lá, mas o Brasil ele atua também como agente mediador. E até mesmo a cadeira de membro de segurança da ONU pode voltar para o Brasil se aproximando mais de quem? Do principal agente que influencia o mundo. Quem é esse agente? Estados Unidos. Então, a gente tem nem 5% do mercado mundial, o Brasil participa. Ou seja, ele é totalmente dependente. Então, se a gente tem uma maior proximidade com os Estados Unidos, a gente consegue quebrar algumas barreiras que hoje já existem. Por exemplo, no mercado de aço, nós temos barreira. Aí a gente tem que construir uma fábrica nos Estados Unidos. A gente podia estar construindo aonde? Aqui dentro do Brasil. Mercado de algodão, a mesma coisa. Suco de laranja, que a economia tem que ter uma produção lá. Então, isso tudo poderia estar gerando investimentos aonde? Aqui dentro do Brasil. Se o Brasil tivesse acordos melhores com os Estados Unidos. O maior acordo que o Brasil tem com os Estados Unidos hoje é o Ciência Sem Fronteira. Que coisa legal, sensacional. Está na área de educação. E busca tecnologia. Capta capital intelectual. Eu sempre disse que essa é a maior carência do Brasil. Fornecimento de matéria-prima e não agregar valor às coisas, não ter capital intelectual. E aí eu sempre fazia uma comparação, lógico, com a grandeza, né? De dizer, o Brasil manda uma tonelada de laranja e traz uma cápsula de centro pelo mesmo preço. Por quê? Porque os Estados Unidos têm a tecnologia de transformar a laranja em centro. Se a gente parar um pouquinho para enxergar o Brasil, tem aqui mesmo no Ceará a reserva de urânio, que pode influenciar a energia atômica. Mas a energia atômica não para essa energia atômica para ser utilizada em armamentos nucleares para dizimar a guerra. Não, ninguém está falando isso, não. Mas fonte de energia, né? Mas como fonte de energia, ela é mais barata. Ela está cara. Mais eficiente, né? Mais eficiente. Por quê? E olha, aí a gente tem que pedir uma série tratar isso de uma série de organismos para não ter retaliações. Então o Brasil precisa disso. Precisa da tecnologia. O processo do submarino nuclear brasileiro já está atrasado. E isso deve o quê? Ao comportamento do governo brasileiro em não fazer políticas externas que trouxessem vantagens para quem? Para a nação brasileira. Então, Ciência Sem Fronteira é uma ótima saída, uma ótima oportunidade para isso. E fora isso, uma série de outros acordos que podem ser celebrados com os Estados Unidos a nível de você trocar tecnologia e ganhar mais sucesso. Muito se falou também da ausência nos discursos, inclusive no discurso, né, quando após a eleição, muito se falou da ausência do Brasil e da América Latina no discurso do Donald Trump. O que para alguns analistas foi ruim, né, de que a América do Sul, o Brasil não ter sido lembrado, e para outros, pelo contrário. Como o Brasil não foi citado como uma ameaça, e aí, como o pessoal daí falou agora há pouco, onde não há uma ameaça, pode ser uma oportunidade de aliança. Né? E aí cabe realmente agora as políticas internacionais brasileiras se aproximarem, aproveitarem esse momento, né, de realinhamento da ordem mundial e tentar buscar realmente condições mais favoráveis do ponto de vista do mercado econômico e do ponto de vista também educacional, já que o Ciências Sem Fronteiras é uma porta de entrada importante, né, é uma porta de entrada importante no mercado educacional norte-americano. Cabe ainda capacitar melhor também o nível empresarial brasileiro. Quando se diz que para o Brasil exportar suco de laranja para o mercado norte-americano, ele precisaria instalar uma fábrica lá, se o empresário brasileiro tivesse capacidade de instalar uma fábrica com os pré-requisitos norte-americanos, o faria. Né? Ele só não faz em questão do investimento. Não só em questão do investimento, mas em questão da própria habilidade, da própria capacidade de executá-lo. Né? Então, há ainda um gap, né, um déficit, né, do ponto de vista empresarial brasileiro, de forma com que possa aproveitar melhor esse estreitamento com a relação com o mercado norte-americano. Um minutinho só, vamos para o terceiro bloco. Nós vamos voltar discutindo quais realmente as atitudes que o Brasil deve tomar para criar e aproveitar as oportunidades desse novo cenário mundial. Retornamos já um minutinho.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos de volta ao terceiro bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Taus e o tema de hoje é a eleição de Donald Trump para o Brasil, né? Meus amigos, o chanceler José Serra, em entrevista antes da eleição de Donald Trump, que não tinha na visão deles nenhuma viabilidade, isso jamais aconteceria, essa eleição, ele fez um seguinte comentário: não quero nem pensar na eleição de Trump para o Brasil. Eu vou e pergunto aos senhores, quais seriam as oportunidades para o Brasil e como é que o Brasil fica diante desse cenário? Inclusive, tem especialistas que entendem que o Brasil deveria criar aí um bloco, né, na América do Sul para dar frente aí a essas atitudes que os Estados Unidos devem tomar. Bom, professor Taus, a minha humilde análise, eu descarto qualquer tipo de combate, né? Eu prefiro acreditar e torço, né, para que haja de fato a interlocução, né, por parte do Brasil, né, como o pessoal daí falou muito bem. O Brasil ele tem capacidade de ser um interlocutor, né, da economia norte-americana na América do Sul. Criando esse bloco, então? Então, dominado pelo Brasil, interlocutor? Não necessariamente criando um bloco, mas exatamente articulando alianças, né, conduzindo a economia, conduzindo as propostas econômicas, os interesses dos Estados Unidos. E aí articulando isso, o caminho de mão dupla, como uma via de mão dupla, né? É importante tratar a América do Sul, né, como um bloco que fortalecido, como deveria ser fortalecido. Porém, nós temos ainda problemas internos em relação à própria articulação do nosso, chamemos de nosso bloco, né, enquanto América do Sul. Então, o Brasil tem problemas em relação a articular com a própria Colômbia, né, com o próprio Equador. Aí você diz assim, mas são países do ponto de vista econômicos irrelevantes. Não necessariamente, né? Quanto maior a adesão, quanto maior a articulação do bloco sul-americano, melhor seria a possibilidade de alinhar projetos ou troca de projetos com a economia norte-americana. Então, eu penso que o caminho natural, o caminho mais assertivo seria trazer via Brasil, o Brasil ser esse interlocutor, esse mediador, né, esse portador das boas notícias e dos bons negócios da economia norte-americana no nosso continente, né? Para isso, era importante primeiro resolver as questões internas do ponto de vista até mesmo fiscal e político, né, que o Brasil ainda está avançando, está trabalhando nesse contexto para chegar em 2017 com algumas metas. O Brasil tem algumas metas, né, políticas e fiscais para 2017, que são influenciadas diretamente pela economia norte-americana, tendo em vista a nossa dependência, né, desse ponto de vista econômico. E depois de fazer esse dever de casa, o Brasil aí sim ele precisa trabalhar o conceito das suas relações com o próprio bloco da América Latina, da América do Sul. E aí avançar com a Argentina, com o Uruguai, com a Colômbia, com a própria Venezuela, né? E aí, de uma forma mediada, de uma forma moderada, né, estabelecer relações comerciais, continuar estabelecendo relações comerciais com a economia norte-americana. Ainda, né, as questões internacionais, econômicas, Brasil e Estados Unidos, é como você falou agora há pouco, o Brasil exporta ainda matéria-prima e importa produto manufaturado. A gente precisa reequilibrar essa balança comercial, pensar em reequilibrar essa balança comercial. E aí isso requer investimento e requer esforço tecnológico. Mas, professor, mas para equilibrar essa balança, equilibraria como? Estados Unidos produzindo laranja ou o Brasil agregando valor à laranja que produz? Né?
o professor Randall, ele falou muito bem quando ele falou disso. Olha, primeiro vamos voltar para o Brasil. Então, eu acredito nisso também. Primeiro, o Brasil se fecha. Se fechar significa o quê? Fazer o dever de casa. A primeira coisa que o Brasil tem que fazer é quebrar a incerteza política que existe hoje no cenário econômico. Ou seja, é a definição do governo Temer frente às medidas que ele tem que fazer. É a PEC 241/55, a da Previdência Social. Então, e o orçamento público. Ele tem que, primeira coisa, fora o fato da ex-presidente Dilma, da presidente afastada, ter colocado que recebeu dinheiro fora da campanha, pelo Caixa 2. Ou seja, isso são fatores políticos que vão influenciar dentro do Brasil. Então, o Brasil não pode se preocupar com essa parte, com essa política externa, de uma maneira prioritária, frente aos problemas internos que ele tem. Que é esse primeiro problema político. Depois, para resolver o seu problema econômico. Ou seja, o problema econômico é um conceito aritmético. Se eu arrecado 2 milhões, eu só posso gastar 2 milhões. Se eu for emitir moeda, eu vou ter juros. Eu vou aumentar a inflação. Se eu for vender título, eu vou ter juros para pagar. Ou seja, a conta no final não vai bater. A conta no final. Então, o Brasil tem que fazer a primeira coisa, dever de casa. Mas, o segundo... professor Daí, deixa eu tentar aqui entender. Dólar sobe, empresas brasileiras vão tentar vender para fora, para trazer um valor maior de dólar. O Brasil tem que trazer investidor, porque as empresas aqui não estão bem, e o mercado aqui também não está consumindo. Então, esse fechar diante do mundo, não sei se o Brasil consegue, não. Ele tem que fazer essa relação. Tem. Mas o fechar aqui, ele não vai deixar de vender e de exportar. Ele tem que fazer, o que a gente diz, fechar aqui, é fazer o dever de casa. Administrativamente. Administrativamente, é fazer o dever de casa. O Brasil tem que fazer isso. Vai ter que fazer meu dever de casa. Eu só posso gastar aquilo que eu estou arrecadando. Eu não posso fazer mais do que isso. Então, o Brasil hoje, ele gasta mais do que arrecada. Então, daqui a pouco, a gente está vivendo uma Islândia, em tamanhos continentais. Uma Grécia em tamanhos continentais. Quer dizer, o efeito é bem maior, é bem mais grave. Isso sim a gente falar aqui, se o gasto hoje da PEC nos valores atuais, que são valores de crise econômica, ou valores quando o Brasil estava no boom. Então, são coisas que a gente tem que debater e discutir, mas tem que ser feito. Para no segundo momento ele pensar em atuar como mediador, né, como um país que está liderando outros países. A gente vê o Chile está quietinho, mas a sua economia está crescendo. Então, a gente vê a Argentina, que antes estava negociando os títulos podres dela, já está negociado também. Então, a Argentina também daqui a pouco está se ajeitando. A Colômbia é um antigo parceiro dos Estados Unidos. A própria Venezuela também. Ou seja, o Brasil não pode ter o discurso com Venezuela e Colômbia da forma como eles estão fazendo. Onde eles são ditaduras e o Brasil é uma democracia. Como é que vai se discutir dessa forma? Não tem condição. Então você começa a criar um bloco via Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, para poder avançar para cima e trazer os Estados Unidos para mais próximo, ou chegar mais próximo dos Estados Unidos. Nesse momento, porque a economia brasileira, queiramos ou não, é dependente da economia externa. Quer dizer, veja, os Estados Unidos, nosso segundo país, com quem mais nós negociamos primeiro com a China, e os Estados Unidos faz uma coisa e a gente reflete. E a gente sente esse reflexo mais forte do que se a China fizesse. Ou seja, a gente diminuiu a importância dos Estados Unidos para conosco, mas sofremos mais os baques do que se a China fizesse algum movimento. Então, o Brasil tem que repensar. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil. É uma oportunidade do Brasil chegar perto. Os acordos que existem de parcerias, de reuniões entre empresários, também se ajuda. Isso já existe, essa parceria. Então, vamos... Quais seriam os setores, professor Randall? Eu acredito muito no setor do turismo. Aí agora eu até botar aqui uma dificuldade no setor do turismo, quando o presidente Trump
né, informa que vai fazer extradição. Mas eu acredito no turismo como aí um grande aliado da economia, tanto americana como brasileira e de outros países, né? Mas quais seriam os mesmos setores? Quando houve um discurso muito forte em relação à extradição dos ilegais, né, na sociedade americana, mas em contrapartida também houve um discurso muito interessante do ponto de vista da viabilização do próprio visto. Ele também já se manifestou de forma menos burocrática em relação à concessão do visto, inclusive considerando até prazos mais curtos para fazer essa concessão do visto. Dentro da perspectiva econômica, professor Tauser, e aí eu já entendo como um primeiro reflexo, né, desse movimento de, digamos, simplificação do visto, ele será concedido inicialmente para os empresários que estão passando pela economia norte-americana a negócios. Então, já há aí uma sinalização de que há uma abertura, né, de que o investidor brasileiro, o empresário brasileiro que queira manter relações ou expandir relações com a economia norte-americana, já tem ali um primeiro passo, que é o seu visto facilitado ou desburocratizado. Depois, obviamente, o mercado do turismo, do entretenimento, né? Os Estados Unidos é um grande, digamos, atrai, centro, né, um centro especializado em entretenimento, né, mundial. E um dos principais públicos que lá frequentam é o brasileiro, né? O brasileiro tem uma frequência, inclusive, contínua, o ano inteiro, né? O ano inteiro. Chove, faz calor, cai neve, e o brasileiro está lá consumindo, consumindo bem, comprando bem. Então, o setor turístico é sim um dos setores que será privilegiado, continua sendo privilegiado. E aí, também, o ponto de vista do varejo. Tá? O varejo norte-americano, ninguém vai só passear nos Estados Unidos. Tá? O brasileiro ele não vai só passear, ele vai comprar também. E aí, o varejo norte-americano ele é cada vez mais pautado, principalmente no consumo do turismo. Então, são setores que apresentam aí um reflexo em curto prazo que podem traduzir essa relação com o Brasil de uma forma mais próxima. O turismo, o varejo gerado, inclusive, pelo próprio turismo. Penso que seria nessa tendência. E ele tem que entender também que o dólar alto, quer dizer, quando ele captura todo o dólar do mercado e o dólar tende a subir no Brasil e nos outros países do mundo, impacta no turismo e no varejo. Esse turista, o dólar alto, ele vai diminuir realmente a compra. Então, também ele sofre o impacto da retirada dele, do fechamento dele diante de todo o mercado, né? Até mesmo, professor Tauser, se nós enxergarmos a seguinte coisa, o Brasil, hoje, ele é carente de infraestrutura. O que é essa carência de infraestrutura? Rodovias, saneamento básico, portos e aeroportos. E o setor ferroviário também. Então, você imagina, vindo empresas para cá, norte-americanas, eu vou ter que ter pessoas, trabalhadores mais capacitados, que essas pessoas, assim capacitadas, poderão também ter um visto lá para os Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso você deve trabalhar, são oportunidades que vão ser geradas no longo prazo, e não a curto prazo e nem médio prazo. Então, muita coisa dessa expectativa que está sendo do governo Trump, está sendo expectativa de curto prazo do que ele vai realizar, quais são os reflexos que vai ter no futuro. Então, dentro do Brasil, na hora que ele não citou o Brasil, nem citou a América Latina, ótimo. A oportunidade está criada. Ou seja, nós não somos ameaças para eles. Eles não estão vendo o Brasil como nenhuma ameaça. As portas estão abertas. Os imigrantes que vão ser deportados é porque eles não são o quê? Eles não são trabalhadores qualificados para estar onde? Dentro dos Estados Unidos. Então, a gente tem que começar a enxergar que espécie de pessoas que eles querem lá. Do mesmo jeito. Eles não querem quem traz problema social. Exatamente. Crime, né? E tal. Olha, se você está aqui, no meu país, sem estar autorizado, por qual motivo? Por qual motivo que você está aqui? Então, eu quero uma sociedade mais justa. Ele está criando isso. Fora, os Estados Unidos é um país belicoso. Ele quer muita segurança. Qualquer coisinha, uma torre cai porque um avião caiu, derrubou. Então, mata muita gente.
esse nível de segurança o norte-americano precisa. Ele quer isso. Então, ele vai ter realmente maior rigor para isso. E ele vai trazer, como o professor Tauser, olha, algumas coisas já estão sendo abertas. É a gente enxergar as oportunidades que não estão sendo ditas. Agora eu quero saber como é que ficam as empresas brasileiras, principalmente aquelas que precisam ter sede nos Estados Unidos, e ele disse que vai fechar, vai tirar essas empresas, vai deixar só empresa americana. Como é que fica isso? Penso que é uma das excentricidades dos discursos de campanha, né? Dentro do fervor, né, do clima da campanha, do clamor público por emprego, né? E aí o discurso, né, para aquele momento, cabia a medida extrema ou o discurso extremo. Mas do ponto de vista econômico-social, não acredito na retirada ou no desinvestimento de organizações internacionais dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Não, de fato, não acredito. Agora, o que é fato é que o Brasil ainda possui, ainda passa por barreiras, sejam sanitárias, sejam tecnológicas, que a economia norte-americana exige para que seja instalado uma empresa no seu país. Então, uma indústria brasileira, ao se instalar no mercado norte-americano, ela tem que seguir, claro, obviamente, alguns rigores técnicos, assim como as empresas internacionais para o Brasil, quando vêm se instalar aqui, também há uma série de normas. A diferença, Sr. Tauser, é na aplicabilidade da penalidade, né? Na aplicação da penalidade. Se a empresa estrangeira no Brasil descumpre com a regra, infelizmente, as penas são brandas ou não são aplicadas na totalidade. Lá na economia norte-americana, não. Né? Descumprindo uma norma sanitária, descumprindo uma norma ambiental, descumprindo uma norma social, as penalidades são cumpridas. Né? Então, talvez uma das principais diferenças, né, do rigor, do ponto de vista empresarial das economias brasileiras e americanas, é o rigor da penalidade. Descumprir lá, né, a norma requer a penalidade é cumprida. Aqui se abranda, né, em relação às penalidades. Mas eu não acredito que vai haver debandada de empresas brasileiras da economia norte-americana. Até porque também são geradoras de emprego, até porque são geradoras de tributos, e esse é um momento onde a economia norte-americana precisa de investimento. E empresa brasileira nos Estados Unidos é investimento. Professor Tauser, concordo com o que o professor Randall está falando, se nós enxergarmos que os empregos que são gerados nessas indústrias, nessas empresas, são empregos também de norte-americanos. Então, ele não vai causar. Aí teria que pontuar, e esse dado hoje eu não tenho, mas quantas empresas estrangeiras estão nos Estados Unidos para ele fazer uma barbaridade dessa? Será que ele vai demitir o pessoal da Toyota todinha? Eu não acredito que ele vá fazer. Aí eu acredito no impeachment dele. No negócio dele, eu acho que ele propriamente ele cai do governo dele. Eu não acredito. E você acha que ele vai trazer de volta as empresas americanas que estão fora do país? Também eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque isso, ele vai provocar retaliação do outro lado. Automaticamente ele vai provocar retaliação. Então você imagina, se ele manda tirar a Toyota, ora, o japonês vai mandar, depois tira a Chevrolet daqui. Vai ficar uma guerra? O Japão e os Estados Unidos? Não existe isso. Eu acho que isso aí foi um momento de sanidade de um fanfarrão. É a única coisa que eu posso dizer. Eu não acredito. Eu realmente não acredito que vai acontecer um negócio desse. Passa aí além do que a gente... Aí é como se a gente tivesse estudado economia, passando não sei quantos tempos estudando, e ele veio e fez uma coisa totalmente insana. Vai provocar desemprego, vai cair